Antes de nós passarmos aos técnicos para as respostas, nós tivemos notícia que em uma das telesalas as fichas de inscrição ainda não chegaram. Então nós sugerimos aos senhores que providenciem uma folha em branco, nome de forma legível, né, a cidade e o órgão em que trabalham e um telefone para contato, que nós aqui de São Paulo entraremos em contato com os senhores buscando as informações que nós precisamos para emitir os certificados. Ok? As perguntas estão chegando através dos e-mails e os técnicos estarão respondendo diretamente, lendo a pergunta, já dando a resposta para os senhores. Caso alguma pergunta fique sem responder, neste programa, nós estaremos passando para os senhores depois por escrito no e-mail do CEPAM. Então nós passamos agora, a primeira vai ser a nossa colega Silvia Maura, que vai responder as perguntas a ela formuladas. Maura. A primeira questão que chegou foi do vereador Celso Morcelli, é um vereador de Tupã, e ele faz a seguinte questão: qual a amplitude das deliberações do Conselho Municipal? Um monte de interrogação. Exemplo: o Executivo fica obrigado a acatar e executar as deliberações do Conselho? Qual a amplitude das deliberações do Conselho? Então, eu acho que aqui deve estar o pulo do gato, nas quais estão as deliberações do Conselho, né? Essa recomendação de que seja deliberativo vem do Conselho Nacional, que ele seja composto, que ele seja paritário, que ele seja consultivo deliberativo. E ele vai deliberar sobre o quê? Veja, primeiro, o plano diretor, quando voltar aprovado para o Executivo, primeiro de tudo, esse plano diretor que está voltando, ele tem a autoria dele é uma autoria coletiva. Ele não foi feito exclusivamente pelo Poder Executivo, ele foi feito pelo Poder Executivo, mas todo o município, ele pertence ao município, e assim ele foi aprovado, supondo isso, aprovado pela Câmara Municipal. Quando ele propõe essa formação desse conselho, ele está propondo do núcleo gestor que já trabalhou com ele, mais as entidades que estavam, de uma certa forma, já participando. Provavelmente é esse o conselho. E sobre o que vai deliberar esse conselho, se não sobre aquilo que já está aprovado pela própria Câmara Municipal? O que é que vai acontecer com essas... Suponha que esse projeto de lei voltou, e qual é o primeiro passo desse projeto quando volta ao Executivo? O que é que ele vai fazer com isso? Fica parecendo uma torre de Babel. 100 e tantos artigos, de repente. Primeiro de tudo, vai ter que conseguir dar aquilo uma cara de como pode ser utilizado. Como é que a população pode acreditar que alguma coisa realmente vai ser feita a partir desse plano diretor, e que ele não é uma peça de biblioteca, uma peça de museu. Então, ele vai transformar isso em ações possíveis. A primeira ação que ele vai colocar, as primeiras ações, por uma questão de prazo e daquilo que ele pode fazer, e de respeito à comunidade, que é também autora deste plano diretor, não só o Poder Executivo, as pessoas precisam ter isso claro, porque senão fica parecendo que está havendo um desrespeito. As primeiras ações são aquelas ações que vão depender muito mais do Poder Executivo. Ações mais complicadas, por exemplo, de saneamento básico, que ele vai precisar de convênios e dinheiros de outras instâncias de poder, seja estadual, federal, ele vai, obviamente, nenhum conselho vai poder dizer que deve-se fazer aquilo se não tem o dinheiro no município. Então, as deliberações vão ser em cima daquilo que já foi, de uma certa forma, aprovado e deliberado, tanto pelo próprio Poder Executivo, como pela Câmara dos Vereadores. Então, e acho que o mais importante do vereador pensar aí no caso, que essa pergunta, ela tem até um sentido de como se as coisas fossem se contrapor, como se fosse haver uma grande disputa entre o Poder Executivo e o Conselho Municipal. Se as coisas degringolarem para isso, então alguma coisa foi muito mal pensada. Toda a ideia de um plano diretor montado enquanto autoria coletiva, que não é só do Poder Executivo, e sim de todo o município, de uma certa forma, não aconteceu, né? Porque então está se contrapondo, aí está como se o conselho pudesse ser montado por questões de oposição, que fossem estar debatendo com o vereador. Eu acho que essa ideia
devia ser excluída, primeiro. E se pensar sempre que as deliberações, a amplitude dessas deliberações vão estar contidas pelas próprias definições do plano diretor e pelos prazos e datas que eu imagino o Poder Executivo vai dar logo em seguida. Porque, senão, não há comunidade que vai conseguir acreditar que veio para melhorar esse plano diretor. Então, vereador, espero que eu tenha respondido a tua questão e a amplitude fica, sim, limitada ao plano diretor. As questões que vocês aprovaram na Câmara junto com a população. A segunda questão é de Mauro Villanova. É de Presidente Prudente. É o diretor regional do Airplant, Presidente Prudente. Boa tarde, Mauro. Ele pergunta, ele faz duas questões, eu vou responder a primeira e o Zequinha do Jurídico vai fazer a segunda. A primeira é, a aprovação do plano diretor pelo Legislativo deverá ser precedida de audiência pública ou poderá ser aprovado por maioria simples dos vereadores sem debater com a população? Vou responder uma parte e ele complementa. Olha, a aprovação do plano diretor pelo Legislativo, eu acho que o pressuposto dessa ideia é a seguinte: se esse plano diretor realmente foi feito com a comunidade, participando em todos os pedacinhos desse processo de elaboração, e foi inclusive aprovado no final, na conferência, ou por uma audiência específica para isso, onde foram colocados todos os itens que estariam contando, e a população entendeu e aprovou a existência desse plano diretor, então ele já tem uma cara de que a audiência do Legislativo, ela é muito interessante, mas no sentido de corroborar essa ação. Se ele viu que isso aconteceu, se eles assistiram, participaram desse processo e sabem que ele é o retrato de uma decisão comunitária que junta o Poder Executivo, a comunidade, o Poder Legislativo, se ele é fruto de tudo isso, não obriga, ele mesmo se dispensa dessa audiência nesse sentido. Qualquer dúvida ou pedaços da comunidade, digamos lá que o Sindicato dos Engenheiros tenha dúvida sobre alguma coisa, votou contra e está querendo entrar na Câmara com alguma nova proposta. E não por iniciativa popular, e sim pressionando para que exista audiência e vai lá justificar de outra forma, para ver como fica essa questão. Claro que aí ele deve sim fazer audiência. Agora, aí ele deve fazer audiência, e a audiência, lembra que eu falei para vocês, ela deve seguir aquela recomendação do Conselho Nacional das Cidades, que fala que a 25 de março de 2005, que inclusive conta como deve ser uma audiência. Eu diria que é sempre interessante fazer. Isso é interessante pelo fato que se cria. E porque, mais uma vez, você vai ter dado chance à comunidade, se não conhecia muito bem, agora está conhecendo. Lá, inclusive, eles fazem uma proposta da Câmara fazer cópia do plano diretor e distribuir para a comunidade organizada, de uma certa forma, seja associações de bairro, igreja, imobiliárias, construtoras, enfim, comerciantes, associação de indústrias, o que quiser, para todas as que estiverem interessadas, para que eles possam fazer esse estudo antes e vir contestando ou não. Isso eles já podiam estar fazendo durante todo o processo da elaboração. Mas se não fizeram, mais uma chance de poder introduzir, né? De poder ver quais as possibilidades de modificação. Agora, se ele pode ser aprovado por maioria simples de vereadores, aí eu vou passar para o Zequinha, que é o nosso jurídico, tá bom? Bom, deixa eu achar aqui, achei que estão chegando muitas e a gente está meio começando com essa papelada assim, embananar aqui, né? O que acontece é o seguinte, sobre essa questão da maioria simples, independentemente da audiência pública, são coisas que não se confundem, viu? Tá certo? Endosso em gênero e número grau a colocação da Maura no que se refere à questão da audiência pública, muito embora a Câmara não estaria impedida de fazer se assim entendesse. Agora, a maioria simples vai depender da lei orgânica. Qual é a natureza, qual é a espécie normativa adequada
para aprovação. Quer dizer, pode ser maioria simples ou maioria absoluta. Regra geral para a lei ordinária, maioria simples. E para a lei complementar, a maioria absoluta, né? Agora, de qualquer modo, a resposta ela não pode ser tão objetiva, porque aí dependerá do exame específico e detido de cada uma dessas leis orgânicas para saber qual é a maioria que vai se exigir para cada uma para o plano diretor de cada um dos municípios. Tem uma segunda questão dele. Tem uma segunda, que é sua. É, da maioria. Então, Não, tem um embaixo. Segunda. Aqui. ah, sim, perdão. O Mauro Villanova ainda faz uma segunda questão. Que ele fala, caso o Executivo envie o projeto de lei antes de 8 de 10 de 2006 e a Câmara não consiga votar até esta data por haver várias emendas, quais serão as penalidades para o Executivo e para o Legislativo por ter ultrapassado o prazo? E eu vou aproveitar aqui, já emendar com uma outra questão, que envolve prazo também, só que esse, infelizmente, não há identificação Não é esse aqui? do remetente, que fala o seguinte: o prazo para a Câmara sancionar o plano diretor é dia 8 de 10. Qual é o prazo para o Poder Executivo dar entrada na Câmara? Ainda tem uma outra questão, mas que depois eu retomo a ela. Bom, entramos numa questão que eu não diria que seja das mais simples. Eu quero colocar de início o seguinte: o Estatuto da Cidade, ele parte da premissa de que a iniciativa da lei é do Executivo. Digo isso por quê? Porque a própria regra que estabelece a responsabilização por prática de ato de improbidade administrativa já começa com o prefeito municipal e os demais agentes públicos. Quer dizer, que não atenda à regra do artigo 50, que cuida de prazo de 5 anos. Portanto, não está na premissa de que a Câmara Municipal não está imaginando, o legislador não imaginou e nem entrou nessa discussão. E é curioso, ele a partir da premissa de que o plano diretor é do Executivo, quando ele estimula a iniciativa de lei de matéria urbanística de iniciativa popular, que é concorrente. Então, tem algumas coisas aí que talvez fiquem meio de início assim a desejar, né? Quer dizer, eu retomo aquela discussão que eu fiz menção aqui quanto ao problema da iniciativa frente às decisões do Tribunal de Justiça e frente à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer modo, o que acontece é o seguinte: vamos imaginar que o Executivo mande no dia 8 o projeto de lei. Há quem interprete esta regra do dia 8, no que se refere ao prazo de 5 anos, há quem entenda que, como é iniciativa do Executivo, ele não precisa estar aprovando, ele não precisa estar publicando. É o prazo que ele teria para mandar à Câmara Municipal, a qual eu me permito discordar, porque o prazo do dia 8 é um prazo, no meu modo de ver, para a publicação do plano, não para a remessa desse plano ao Poder Legislativo. Ora, se o Executivo encaminha o projeto de lei à Câmara no dia 8, a Câmara não tem que acelerar o passo para aprovar de qualquer jeito, com ou sem emendas. A Câmara Municipal tem que discutir esse projeto. Ela não pode ser acusada, a Câmara não pode ser responsabilizada pela não aprovação de um plano quando ela recebe o plano no dia 8 de outubro. E nós estamos falando de uma data fatal. Será que a Câmara Municipal, com todos os seus prazos regimentais, ao receber o projeto 15 dias antes, 20 dias antes, 30 dias antes, ou até 60 dias antes, terá condições de aprovar o plano diretor? Como é que vamos imaginar aqui a responsabilização plena da Câmara por uma situação dessa, né? A questão que eu disse que não é para aprovar o plano de qualquer jeito. Não é para o Executivo, em função do prazo, mandar o projeto de lei de plano diretor de qualquer jeito. Só para dizer, já cumpriu o meu papel, agora o problema é da Câmara. Não. Esse plano tem que ser bem feito. E outra coisa, nós estamos falando do prazo de 8 de outubro, esquecendo que ele começou a contar em 2001. Foi em 2006. Foram 5 anos quase. Muitos prefeitos mudaram de partido, sequer iniciaram. Penso eu, até se não
esses prefeitos que saíram, que sequer deram início ao processo de discussão, se eles também não serão responsabilizados? Porque eles se omitiram dentro do prazo para isso. Agora, isso é culpa, essas dúvidas todas surgem por culpa de uma legislação que tem como objetivo tão somente estabelecer ali uma proibição, uma penalidade por prática de improbidade administrativa, tá certo? Que nem é tão clara assim. Porque a lei fala, vejam, o artigo 50 do Estatuto da Cidade fala, os municípios que não têm plano diretor aprovado até o dia 8, até dia 10 de julho, deverão fazê-lo no prazo de 5 anos. Muito bem. Que raio de aprovação é essa? O que é esta aprovação? É a aprovação do Executivo? É a aprovação do Legislativo? No meu modo de ver, insisto, não é nenhum nem outro. É publicação do plano diretor. No dia 8 ele tinha que estar publicado. Agora, não há tempo hábil para isso? Embora já tivesse tempo hábil para isso, deixando tudo para a última hora, tá certo? Não resolverá aprovar o plano de qualquer jeito só para achar que a sanção deixará de ser aplicada em função do cumprimento de um requisito, nesse particular, formal, mas que tem as suas consequências bastante desagradáveis, né? Bom, e ainda na linha da pergunta que não tem aqui a pessoa que fez, né? Ele pergunta o seguinte: se o zoneamento, parcelamento e uso e ocupação do solo se devem constar do plano diretor ou somente seus parâmetros, tipo zona, índice e taxas de ocupação? Eu sempre digo o seguinte: o plano diretor não é a lei de zonamento, o plano diretor não é a lei de parcelamento, o plano diretor não é a lei de desocupação do solo. O plano diretor não substitui isso tudo. O plano diretor tem que sim dar os indicativos, até mais efetivos, para a plena ordenação territorial por zonas. Isso não impede de estabelecer os índices. Aliás, a ANIES já fez menção já com relação a isso. Tá certo? A preocupação com os índices urbanísticos, coeficiente máximo, coeficiente mínimo e coeficiente básico de aproveitamento, a taxa de ocupação, a taxa de impermeabilização, mas daí dizer ou imaginar que o plano diretor vai disciplinar sobre zoneamento, vai disciplinar sobre o uso e ocupação do solo em todos os seus detalhes, me parece que não é esse o objetivo, não é esse o sentido do plano diretor. É sim dar os seus parâmetros, é sim dar as condições para que o legislador, tá certo? Posteriormente ao plano diretor, possa aí sim discutir de maneira mais específica a divisão mesmo do território, com todos os seus usos, com todos os seus índices estabelecidos porventura aí no plano diretor. Muito embora o plano diretor necessariamente não precise estabelecer índices, não precise estabelecer coeficientes, salvo aqueles que, por conta do aproveitamento, do uso de determinados instrumentos, esses coeficientes sejam obrigatoriamente estabelecidos. Tem da Prefeitura Municipal de Tupã, o Luiz Otávio, ele pergunta o seguinte: na hipótese do município definir uma área de preservação ao longo de um córrego, entre parênteses, dentro da área de expansão urbana, uma faixa de 150 metros lineares, limitando o uso e gozo da propriedade privada, pergunta-se: gera direito de indenização ao particular pela restrição do direito de propriedade? E qual o prazo de prescrição desse direito? Bom, eu diria o seguinte: esse direito à indenização, ela pode ou não gerar direito à indenização. Porque vejam, o próprio Código Florestal já estabelece as faixas de não edificação. O plano diretor e a lei local podem ir além disso. Isso com autorização dentro do próprio plano, dentro do próprio Código Florestal, no parágrafo único do artigo 1º. O que pressupõe que, por questões ambientais, neste particular, determinada faixa, ela estará inviabilizada para não edificação. O que precisa se discutir, o que precisa medir, é se esse nível de delineamento de faixa inviabiliza o aproveitamento econômico da propriedade como um todo. Tem uma outra questão que surgiu aqui, que de certa forma tem relação com essa outra questão, que pergunta sobre também direito deixa eu ver se encontro aqui. Não.
Essa aqui já Essa foi. você está respondendo, essa você respondeu Deixa também. eu ver que é do também. Mauro. Bom, deixa eu ver aqui. Bem, enfim, tem uma outra parecida com isso, que também pergunta acerca de indenização. Com relação ao tombamento. Tá certo? Depois eu vou encontrar direitinho, eu vou passar os olhos aqui, eu identifico até o autor da questão, né? Veja, a restrição pode ou não gerar direito à indenização. Se pensarmos que uma pessoa não pode usar 30 metros e ela passa para 150, esse 150 pode tirar muito potencial econômico de uma propriedade. E ele não vai poder explorar, não vai poder utilizar. Enquanto expansão urbana, que eu imagino esteja garantida ali a exploração econômica agropecuária. Tá certo? Porque se for intervir efetivamente para fins de urbanização, ele sabe que naquela metragem não pode construir. Isso retira, de certa forma, o potencial da propriedade? É possível que sim. Isso gera direito à indenização? É possível que sim. Indenização pela chamada desapropriação indireta. Indireta por quê? Porque o município se vale da lei para impedir a construção numa determinada metragem, tá certo? Do qual o particular não pode mais ter acesso a ela. Isso pode ou não gerar direito à indenização, dependendo do impacto que isso gere em termos de contexto para uma determinada propriedade. Agora, a regra geral é, se o poder público interfere na propriedade, tá certo? E quer fazer com que aquela determinada área tenha uma outra finalidade que não a de construção ou de ocupação, a regra constitucional é Por isso que era bom. caracterização de uma desapropriação. Isso pode gerar direito à indenização. Mas aí será cada caso um caso, porque uma questão de ordem mais prática permitiria eu caminhar em dois sentidos, pelo sim ou pelo não. Se entender que há sim direito à indenização, por conta dessa ação legislativa que impediu a construção naquele determinado pedaço de terra, regra geral também, o prazo de prescrição são de 5 anos. E aí a gente aplica um decreto, não me lembro o número agora, mas ele é de 1932. Toda e qualquer ação praticada pelo poder público contra o particular, que ele entenda tenha sido lesivo, corre contra a administração pública ou a favor da administração pública contra o particular, o período de prescrição de 5 anos. Deixa eu ver. E tem mais uma outra aqui. Aí eu vou ter que parar para ler o restante que chegou. A Sonia já faz Passa para ela enquanto você... Não, mas acho que eu já tinha lido, só para encerrar. Aqui é o Fabiano de São Miguel Arcanjo. Ele fala, o proprietário que terá sua expansão de imóvel restrita por diversos motivos, como tombamento, exercerá seu direito previsto para outra zona em outro imóvel. Esse imóvel está se referindo certamente à transferência do direito de construir. Pelo menos é assim que eu vejo a questão. Esse outro imóvel é do mesmo proprietário ou do município? Como exercer o direito em outra área, se não houver restrição de uso em outras áreas? E caso o proprietário não tenha outro imóvel? Veja, ninguém vai exercer a possibilidade de tirar o direito de construir daqui para lá porque o particular quer. É que esse imóvel certamente sofre uma restrição como o tombamento. Tá certo? E mesmo assim, que ele tenha um potencial a ser utilizado que não o fez por conta dessa restrição estabelecida aqui pela legislação municipal por conta do tombamento, né? Muito bem. Ele vai transferir isso para quem? Ele vai transferir isso para uma outra propriedade sua? Para uma outra propriedade sua, aonde a legislação permita. Mas ele não tem propriedade. O que ele pode fazer? Ele pode vender. Ele vende o potencial para uma outra pessoa que poderá comprar e utilizar este mesmo potencial que ele vendeu num outro local, mas no local que a lei municipal autorize. Não é em qualquer lugar. É somente aonde a lei municipal permitir. Agora, não tem sentido você restringir o uso de uma propriedade e não usar do instrumento da transferência, porque senão a pessoa ficará, me perdoem, com o mico na mão. Que ele não pode construir, recebe um título da prefeitura que não pode exercer em lugar nenhum. Então tem que ter sim vamos dizer assim, esse planejamento para saber aonde essa transferência vai permitir que o particular use a sua propriedade. Agora, é só dentro do território local. Não dá para São Miguel Arcanjo resolver usar a transferência do direito de construir qualquer município, inclusive de São Paulo. Isso é lá no território onde a transferência será aplicada. O município vizinho não tem nenhuma relação com esta
com esta questão. Niégia, por favor. Aqui, não, essa aqui, não sei. Uma pergunta do Jaime de Campinas, que ele já vou pegar um gancho nessa questão que o Marcos colocou. Os instrumentos do Estatuto da Cidade, caso seja constado no plano diretor, ele deve estar obrigatoriamente constando nos mapas ou pode somente estar indicados para uso possível? Veja, de acordo com o que o Marcos já tinha colocado antes, existem alguns desses instrumentos que têm que constar sim nos mapas. Né? Quais são eles? O parcelamento, a utilização, a organização compulsória, a edificação compulsória. Tem que dizer qual é a área sujeita a esse parcelamento compulsório, qual é a área sujeita à edificação compulsória. A transferência do direito de construir, né, como ele já acabou de colocar, e não é para qualquer área que ele vai poder transferir, é naquelas áreas que possam receber esse potencial adicional. Tem que estar prevista a área onde vai ser feito a restrição e a área que vai ser passível de recepção desse potencial. A outorga onerosa do direito de construir tem que ter um mapa assim, delimitando e definindo quais são as áreas que serão sujeitas à outorga onerosa do direito de construir. Depois para responder. E qual é o potencial máximo, e assim como a outorga onerosa de alteração do uso solo. Então, todas essas áreas têm que constar realmente do mapa. As de uso apenas de menção são o direito de preempção, né, e as operações urbanas consorciadas. Essas são apenas menções. Aí o que eu acho que talvez esteja por trás dessa pergunta é o seguinte: bom, mas hoje eu não tenho uma área de parcelamento compulsório. E se amanhã eu vier a ter? Não é melhor já deixar previsto no plano? Não, você não pode. Esse plano tem que definir as áreas. Se amanhã, num processo de crescimento da cidade, vocês observarem que há uma retenção, né, especulativa de glebas, vocês alteram o plano diretor, né, dentro daquela possibilidade de revisão do plano, e incorporam essas áreas que serão passíveis de uso desses instrumentos. Tá? Então, para o uso desses instrumentos, de acordo com o que está previsto no Estatuto da Cidade, para aqueles três é necessário, então, haver a definição de áreas e o mapeamento delas. A segunda questão que foi colocada aqui pelo Edgar de Souza de Lins, o vereador, é sobre as repúblicas famosas. Né? Quem tem faculdades, universidades nas cidades, sabem bem o que é o problema das repúblicas estudantis. Ele pergunta se é possível dar uma classificação diferenciada às residências unifamiliares que são utilizadas como repúblicas estudantis e que causam desarmonia nos bairros residenciais onde são localizadas. Aí é uma questão complicada para resolver com a lei de uso e ocupação do solo. Eu não vejo muita saída. Por quê? Porque é permitido o uso residencial unifamiliar. Tem lá uma casa de 4 quartos, muito agradável, mas que é perto lá do campus da universidade. Alugar para a república, né, em geral acontece o quê? É uma relação entre o proprietário, o locador e o locatário. Não passa pela prefeitura esse processo de contratação. Né? E tanto pode ser para uma pessoa, comprar duas, como de repente ficam 10. Então, eu acho difícil conseguir essa harmonia através da lei de uso e ocupação do solo. Eu não vejo saída por aí. Eu acho que a saída está através das posturas municipais. É a questão da lei do silêncio, né, do barulho não poder ser realizado a partir de determinada hora, muito mais da civilidade, da convivência entre vizinhos, do que de uma restrição de uso. Eu não vejo saída por aí. Eu não sei se o Marcos vê alternativa. Não. Não haverá muita saída. Evidentemente que barulhos que tiverem. Agora, esses barulhos não decorrem pelo fato de ser uma república, decorrem de qualquer residência, né? Então, evidentemente, o município pode aí, por conta de reclamações, buscar tomar aí medidas de ordem administrativa para evitar isso. É quase a lei do psi, né? Bom, antes de avançar nas questões, eu quero só retomar uma que eu já fiz menção aqui, que aqui a gente tem que pensar muito rápido, porque tem bastante questão e o tempo nosso é curto. Eu quero, de certa forma, refazer um pouco a minha resposta. Eu acho que ela é mais plausível nessa linha agora que eu vou colocar. Que é, de novo, a pergunta do Luiz Otávio, lá do município de Tupã.
Veja, eu tinha dito o seguinte, em linhas gerais, na medida em que você impede a construção, o uso, o potencial de uma área, não importa em qual medida, como ela interfere na possibilidade da edificação, que é um direito de construir, que é inerente ao direito de propriedade, e isto é retirado, me parece que, ao contrário do que eu disse, que dependia da situação, ela gera, sim, direito à indenização. Ela é uma desapropriação, sim, indireta, e que abre espaço para o particular acionar o poder público na justiça, não para retomar o imóvel, tá certo? Mas sim para buscar o valor das perdas e danos. Então eu diria isso como premissa principal. Quero retificar, então, isto com acréscimo do seguinte. Acho apenas que não seria possível, acho que poderia não se discutir a desapropriação se o poder público pudesse autorizar o uso da transferência do direito de construir. Onde aquela possibilidade que ele teria em tese de construir não pudesse mais ser utilizado, ele pudesse ser usado em outra área. Agora, de qualquer modo, a transferência é um direito que a lei garante ao particular. Se ele não quiser usar, ele não usa. Ele pode continuar, assim, discutindo a questão de perdas e danos. Então, ao contrário, quer dizer, a resposta que eu dei acerca de depende, na verdade, ela não serviria para cá. Ela serve para uma outra questão, quando nós envolvemos as chamadas limitações administrativas da propriedade. Aí não, aí a retirada do poder mesmo de edificação, não importa se numa parte maior ou uma parte menor. Agora, diferente é com relação a uma questão que temos aqui, quanto à questão da indenização por limitação administrativa. Veja, o tombamento não gera direito à indenização. A não ser que o tombamento seja de tal ordem que ele deixe de ser tombamento e passe a ser quase uma desapropriação. Quando é que isso se daria? Imagine você o seguinte, o tombamento, ele pode pegar apenas uma fachada, ele pode pegar uma lateral, pode pegar um detalhe da casa ou de um imóvel. Mas o tombamento, ele pode pegar todo o imóvel, tanto externo quanto internamente, né? Tanto externa quanto internamente. Ou seja, o particular não tem mais como modificar a casa. Então, ele tem atacado um dos seus direitos em termos de uso, gozo e disposição desse bem. Isso gera, sim, direito à indenização, porque deixou de ser tombamento. Passou a ser uma quase desapropriação. Isto gera também a discussão no judiciário pelo pagamento de indenização por perdas e danos. Neste particular, que eu diria, depende. Tá certo? Porque se for uma limitação meramente... Vejam, ninguém é indenizado por placa de rua na casa. Isso é uma limitação administrativa. É genérica. Ela alcança todas as casas. Tá certo? E você cede. Todo mundo, por conta disso, tem a placa, principalmente de esquina, tá certo? Tem placas na casa. Isso não gera direito a indenização nenhuma. Porque é uma medida administrativa de limitação da propriedade, mas que não afeta nem o uso, nem o gozo, nem a disposição. Diferente do tombamento, isso ser tão severo que alcança tudo. Quer dizer, ele não consegue mais usar o imóvel. O imóvel dele está lá parado. Isso abre a possibilidade de ele entrar no judiciário e questionar o poder público por perdas e danos, já que o direito de propriedade é garantido constitucionalmente, mas ele tem um sentido econômico, ele tem um conteúdo econômico. Ele faz parte da justiça econômica, da política econômica, da ordem econômica e social, definida na própria Constituição Federal, no artigo 170. Então, todo mundo tem direito à indenização. Por isso que eu disse, naquela questão do Luiz Otávio, que eu retifico, dizendo, não, tem sim, tá certo? Apenas com o uso de instrumentos do Estatuto da Cidade é que essa discussão poderia tomar um outro rumo. Aí o Jovelino Júnior, que eu imagino que você tenha feito 2 vezes a mesma questão, porque ela é idêntica, só não estava nominado, pergunta o seguinte, como seria inserida a outorga onerosa dentro da estrutura tributária municipal? Olha, Jovelino, não seria, porque a outorga onerosa não é tributo, é preço, tá certo? É como se fosse dar em concessão de uso um determinado bem pagando por ele, não tem natureza tributária. O Código Tributário não tem nenhuma relação com a outorga onerosa do preço, do direito de construir. Isso aqui é preço, é quase, tá certo? Um contrato de compra e venda. Você compra o solo, você me paga, você recebe a autorização para construir. Não tem nem natureza, nem de imposto, nem de taxa, muito menos de
contribuição. Nietzsche quer Não, fazer um comentário? Só um comentário. O que, em geral, tem sido feito em relação a essa arrecadação proveniente da outorga onerosa é a constituição de um fundo municipal, às vezes o Fundo Municipal de Urbanização, não é? Em que esses recursos advindos da outorga tenham uma destinação específica, né, do interesse social. Acho que isso é uma possibilidade. A forma só de utilização esse recurso que advém na utilização do instrumento. Bom, ainda uma outra questão agora é do Reginaldo Luiz Quinalha, da Prefeitura Municipal de Jaborandi. Ele pergunta o seguinte: onde o Código Tributário não está atualizado, há necessidade de atualizar e modificar o Código Tributário para que se possa fazer o plano diretor? Não. São situações diferentes que requerem discussões diferentes. Muito embora o próprio Código Tributário possa buscar o estabelecimento e o plano diretor, estabelecimento de justiças, de medidas de justiça fiscal, tá certo? Como isenção tributária para fim de regularização fundiária. Enfim, quer dizer, você pode ter um conjunto combinado, né, entre Código Tributário e plano diretor. Mas para fazer o plano, não necessita obrigatoriamente mexer no Código Tributário. Eu acho que dependendo do que o plano diretor, das medidas, das diretrizes que o plano diretor estabelecer, o Código Tributário pode talvez passar por alguma reforma. Agora, a Nia já está lembrando a questão do IPTU progressivo no tempo. O que acontece é o seguinte: o IPTU progressivo no tempo, ele, claro, ele é um tributo, com toda certeza. Só que o objetivo dele não é arrecadatório. O tributo, ele tem um sentido parafiscal. O que quer dizer isto? Ele quer um determinado comportamento de um particular. Então, se você obriga o parcelamento, a edificação, a utilização compulsória, e o particular não o faz, o poder público, após o período para a execução da obra ou elaboração do projeto, que não foram feitos pelo particular, o poder público lança a mão do IPTU progressivo no tempo. Este IPTU é um IPTU. A base de cálculo é ser proprietário ou ser possuidor. A base de cálculo está lá. É igualzinho ao Código Tributário. É que o fim é outro. O fim não é arrecadatório. Tá certo? O fim não é quase confiscatório, como é o IPTU progressivo no tempo, né? O IPTU normal, ele quer arrecadação. O outro não. O outro quer um determinado comportamento. Ele quer que o particular parcele, ele quer que o particular edifique, ele quer que o particular edifique ou utilize a sua propriedade. Esse que é o objetivo, né? E o percentual, ele é bravo, porque ele pode chegar, vamos dizer, de 1%, 0,5% a 15%. 15% somente ao final do 5º ano de cobrança de IPTU, para que depois do 5º ano o poder público possa, se resolver parar de lançar o IPTU progressivo no tempo, possa desapropriar o imóvel. Só que em vez de pagar em dinheiro, vai pagar em títulos da dívida pública resgatáveis em iguais e sucessivos períodos em até 10 anos, né? Agora, de qualquer modo, não é o Código Tributário Municipal que será modificado. Haverá necessidade da lei municipal específica, que estabelecer as condições e prazos para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, estabelecer as alíquotas do IPTU progressivo no tempo. Então, não é o Código Tributário que será necessário ser alterado para a aplicação do mesmo IPTU progressivo no tempo, tá? Bom, aí tem uma pergunta do Luiz Roberto, que ele disse, a pergunta é a seguinte: o uso compulsório pode ser aplicado a imóveis abandonados? Temos um cinema abandonado no centro de São Miguel Arcanjo, em que não se consegue forçar o seu uso. Veja, eu diria para você o seguinte: o uso compulsório, no sentido de fazer com que o particular, que seja ali um cinema, seja um cinema, isso não tenha dúvida, isso vai dar questionamento de ordem judicial. Por quê? Porque o limite da utilização compulsória é para o imóvel subutilizado. Subutilização é a construção abaixo do coeficiente mínimo de aproveitamento que é assegurado pela lei. Mais do que isto, pode ensejar, sim, problemas de ordem judicial, tá certo?
sob pena até de interferência indevida na propriedade. Por quê? Porque o uso compulsório, que tem uma terminologia própria dada pela lei, vai sempre no sentido do imóvel subutilizado, não do imóvel utilizado e abandonado. Agora, o município tem o dever, né? O dever poder, quer dizer, dever ele tem e do seu instrumental, que é o poder, de verificar por que lá está abandonado. Se aquilo não está causando prejuízo à população, se aquilo não corre o risco de ruir, se as condições de construção estão adequadas, para o poder público poder notificar essa pessoa. Poder chegar até o limite dos limites de mandar demolir, porque pode ruir e causar um prejuízo às pessoas. Agora, o uso compulsório é quase que dizer o seguinte: uma casa abandonada, você vai impor compulsoriamente que o proprietário alugue. Isso é um problema. Isso certamente, acho que o legislador não foi muito mais longe, não foi além do limite da denominada pela lei subutilização, né? Então, eu diria, inclusive é possível, lembrando agora de uma questão, de imóveis maltratados, imóveis abandonados, houve uma emenda constitucional, eu não me recordo agora o número, em que permite que um determinado imóvel possa ser onerado com um IPTU que não é o progressivo no tempo, mas com um IPTU maior, exatamente no sentido de fazer com que esse imóvel abandonado ele possa ser mantido de maneira adequada. Agora, é o IPTU do 150, se eu não me engano, 154 da Constituição Federal. O IPTU progressivo no tempo é dos 182, são completamente diferentes, né? Mas me parece que eu não tenho aqui a Constituição para poder dar em maiores detalhes, evidentemente, a gente coloca à disposição do CEPAM para um esclarecimento que for necessário acerca disso, que é uma questão importante, né? Agora, o uso compulsório, por si só, eu não vejo como utilizado de início. A José Augusto Afonso, da Prefeitura Municipal de Bebedouro, faz 4 questões. Ele diz: o poder de emenda pelo Legislativo necessita de audiência pública? Olha, se o próprio projeto de lei foi elaborado com base em audiência pública, não acredito que o poder de emenda, ou que a emenda de um legislativo, possa eventualmente estar sujeita possa alterar o plano, né, o projeto, sem que haja respaldo da própria população. Inclusive, quero lembrá-los que em São Paulo houve emendas ao plano diretor, e uma das questões que foram colocadas é que o que foi inserido no plano, o que foi modificado no plano, não passou por debate com a população. E quando passou, a população rejeitou. Então, o poder de emenda tem que tomar aí os seus cuidados. Posso até admitir que a Câmara não tem que fazer audiência pública nos termos que a Maura colocou. Agora, se vai modificar o plano, a audiência pública se coloca como necessária. Eu estou feliz porque ela está aqui concordando comigo. Na verdade, eu que concordo com ela. No caso da cidade já conter o plano diretor e somente será feita a revisão, aplica-se o prazo de 8 de outubro. Olha, a única coisa é o seguinte: tem que tomar cuidado com o que se entende por plano diretor, né? Nós nunca tivemos um plano diretor com conteúdo mínimo. Vários municípios sempre tiveram uma série de planos diretores, né? E que, na verdade, nenhum deles nunca definiu nada em termos de parcelamento, edificação e utilização compulsórios, porque não havia o Estatuto da Cidade. Quer dizer, no meu modo de ver, o que são os planos diretores, que as leis locais chamavam como tais, antes da edição do Estatuto da Cidade, no meu modo de ver, o legislador reconheceu, na medida em que ele diz: o município que não tenha plano diretor aprovado até 8 de outubro de 2006, deverão fazê-lo a partir do dia 8 de julho de 2001, deverão aprová-lo no prazo de 5 anos, que se esgota agora, em 8 de outubro de 2006, né? Muito bem, no meu modo de ver, o legislador reconhece a existência de planos diretores anteriores. E é importante que assim seja, por uma razão, que senão nenhum município tem plano diretor. E se nenhum município tem plano diretor, no dia 8, todos os prefeitos estão com a cabeça a prêmio, por conta de improbidade administrativa, porque não editaram o plano diretor. Então, vou insistir, acho que isso tem que ser visto com muita cautela, essa questão do prazo.
Agora, o município que tem o plano, na minha linha de compreensão, o município que tem o plano diretor, ele não tem um prazo de 8 de outubro, ele teria o prazo de 10 anos para a sua revisão. Contados, evidentemente, no meu modo de ver, vou insistir sempre nessa questão, porque isso, eu sei que há posicionamentos contrários com relação a isso, né? Contado o prazo de 10 anos da data da publicação aí do Estatuto da Cidade, ou, na verdade, a partir do dia 8 de outubro de 2001, que é quando a lei, que é o prazo que a lei passou a ter vigência. Se no plano diretor poderá conter diretrizes para o manejo do solo, no sentido de evitar o assoreamento de áreas de mananciais e abastecimento, quer dizer, na verdade, ele está perguntando se no plano pode conter diretrizes. Com certeza. Se a sua cidade tem dificuldades, enfrenta problemas desta ordem, acho que o plano diretor não deixaria de ser um instrumento importante para estabelecer as diretrizes para buscar evitar o assoreamento dessas áreas de mananciais, abastecimento, erosão e por aí afora, né? E no caso de alteração do uso do solo, poderá esta alteração estar vinculada à triplicação de IPTU? O IPTU não é penalidade. O imóvel continua sendo imóvel. Ele continua com um determinado fim. Quer dizer, uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. O que acontece, eu fiz menção aqui a uma emenda constitucional, que ele permite o IPTU progressivo em função da zona onde se localiza um imóvel que não é desejado pela administração pública. Mas jamais será o tal progressivo e jamais terá, como se pretende, pelo menos a ideia que se tem aqui, um caráter punitivo. Que não é para triplicar. E outra coisa, é misturar o pagamento do uso do solo com o tributo. Não tem nada a ver com a outra. Se se permite, é porque o planejamento assim requer. Ou aí ele autoriza. Então não há por que triplicar. Que continua sendo um imóvel. Apenas com uma destinação diferente, mas continua sendo imóvel. O que vale para o pagamento de IPTU é o valor venal. O que vale é a alíquota, que é igualitária para todos, claro. Mas admitida a possibilidade de algum diferencial nos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Com base nesta emenda, que eu não me lembro o número realmente, a que me referi. Mas não vejo razão para... Você permite o uso do solo, alteração, e ainda triplica o IPTU, como se, na verdade, não fosse permitido. Quer dizer, na verdade, paga, como a Nédia está bem lembrando aqui, está pagando a alteração. Pagou a alteração. O IPTU não pode incidir desse modo que acaba assumindo uma feição punitiva. Lhe dou o direito de alterar, mas também onero você na sua propriedade, né? Quer dizer, me parece um pouco despropositada essa questão, essa triplicação. Aí aqui, a limitação da propriedade geradora de indenização, pois é o que eu estava fazendo menção aqui. Se você tem um tombamento, você tem uma servidão, que é uma limitação de propriedade genérica, não geraria direito à indenização. Agora, se você interfere num dos caracteres da propriedade, que é o uso, gozo e disposição, com certeza isso dará direito, se não a indenização, mas um questionamento de ordem judicial com este objetivo. Aí ele dá aí o Luiz Otávio dos Santos, que é de Tupã, ele dá o exemplo, né? Se determina que certo vazio urbano será utilizado exclusivamente para fins industriais, sendo que o proprietário pretende a construção de um conjunto habitacional, lhe é garantido indenização pela limitação? Olha, não. Se o zoneamento define como área industrial, isso não dá direito a ele. Ele tem que adequar a propriedade e a finalidade da lei. Inclusive, a Linédia tinha feito menção já, que assim, se a área é predominantemente residencial, não pode ter indústria. Isso é a conformação da vontade da lei à função social da propriedade. E isso não geraria direito à indenização. Neste particular, asseguro que não. E ele pergunta ainda, desculpe, aqui, eu vi aqui embaixo só agora. Pode conter o plano diretor multas e penalidades pelo descumprimento de suas prescrições? A penalidade pelo não cumprimento do plano diretor é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Quem vai executar o plano é o poder público. O particular fará aquilo que a lei, né, definiu
como necessário para a sua propriedade. Que multas e penalidades podem ser estabelecidas no plano, ou podem ser estabelecidas no plano diretor pelo descumprimento de suas penalidades. Descumprimento da lei? Desculpe, isso é natureza civil, já está na lei de improbidade administrativa, o descumprimento da lei. Isso para o prefeito pode implicar em prática de crime mesmo, com base no Decreto-Lei 201 de 1967. Não há penalidade administrativa pelo pagamento de multas, tá certo? E nem é possível você definir com clareza, no meu modo de ver, como é que essa questão ela pode ser resolvida. E ainda em fase uma terceira. No que tange ao plano diretor da zona rural, reconhecemos que definir a função social da propriedade rural é de competência da União conforme o Estatuto da Terra. No entanto, posterior ao Estatuto da Cidade, não caberia ao município, em caráter restritivo, legislar sobre o uso do solo rural? Claro que não. Tendo como base as bacias hidrográficas, comunidade de planejamento, você misturou as coisas aqui. Você pode planejar a cidade em função disto, mas isso não pode dar a você a definição de que tipo de exploração que aquela propriedade pode ter. Isto, no âmbito rural, é de competência da União. Usamos aqui um exemplo da pergunta que foi feita sobre, na área de expansão urbana, portanto, é na zona rural, que ela recebe uma qualificação urbana para permitir a ocupação e o adensamento daquela área, tá certo? E permitir a chegada de infraestrutura urbana lá, a ponto de permitir o parcelamento de glebas, que então eram rurais, agora podem ser transformadas em urbanas, né? E que permite a questão da metragem dos 150 metros lineares, que ele colocou ali, tá certo? Naquela questão. Isso é possível? Isso é possível. Isso gera direito à indenização? Gera direito à indenização, gera direito a essa discussão. Agora, não é possível fazer com que esta propriedade deixe de ter o uso rural, a não ser que a ação tenha sido de tal ordem que tenha implicado em desapropriação. Aí gera direito à indenização sem dúvida nenhuma. Agora, não é o Estatuto da Cidade que dá condições e que modifica a competência constitucional, tá certo? Para que o município possa agora legislar sobre o uso da área rural. Há ações, sim, que alcançam a expansão urbana. O município não se preocupa com questão de iluminação, até questão de saneamento, não é? Quer dizer, a questão de escoamento agrícola. Claro que isso o município se preocupa, isso o plano diretor tem que contemplar. Agora, dizer o que aquela propriedade pode fazer ou não, é só se o município retirar a propriedade do particular e indenizar porque desapropriou. Do contrário, não vejo como isso seja possível. E, por fim, a Elizabeth, da Prefeitura Municipal de Dracena, ela coloca o seguinte: no centro da cidade de Dracena, há uma área que antes funcionava uma máquina de beneficiamento de café. Com o encerramento das atividades, a máquina foi vendida para uma empresa que não promove nenhuma utilização enquanto ser abandonada. Suponho que ainda é a máquina, né, que estamos aqui fazendo referência. Qual a alternativa mais viável para o poder público? Estabelecer o direito de preempção ou operação urbana consorciada? Veja, Elizabeth, para a máquina nenhuma, nada. A máquina não se usa nem direito de preempção, nem operação urbana consorciada, nenhum desses instrumentos, né? Quando muito o que se pode discutir é o local aonde esta máquina funcionava, que deixou de funcionar, então o local pode estar abandonado. Aí, certamente, esse tipo de coisa poderá ser objeto aí de discussão em termos de direito de preempção, pode ser objeto de operação urbana consorciada, só que a operação urbana consorciada não é para um local. É uma realidade, sim, é uma ação interventiva imensa, né? Que o município tem áreas imensas para esse tipo de coisa. Agora, aqui, o que o município pode fazer? Pode usar direito de preferência? Pode. Só que o particular, evidentemente, tem que querer vender para você poder exercê-lo. Pode ser usado aqui, sei lá, medidas de justiça fiscal para incentivar a reconstrução, ou pelo menos mudar um pouco as características disso? Pode. Pode tombar se houver interesse artístico, histórico, né? Pode, né? Pode até desapropriar e comprar, né? Agora, nós estamos falando,
é do imóvel, né? Agora, instrumentos existem, né? A questão é adequá-los melhor, cada um pela sua grandeza, ao determinado tipo de situação, de realidade, de local, ou de áreas, ou de zonas, no qual o município queira, de algum modo, interferir de modo mais ou menos intenso. Agora, pode o direito de preempção? Claro, de repente Dracena tem uma área ocupada, uma área de risco. Vou dar um exemplo aqui, não tem nada a ver com a pergunta, mas eu vou inserir esta questão, que é o seguinte, as áreas privadas, elas podem ser objeto de regularização fundiária quando elas estiverem ocupadas. Claro que uma das questões que se coloca aí é o próprio problema do uso capião. Só que também podemos nos deparar, e não é difícil encontrar nada com relação ao que eu vou fazer menção, quanto à ocupação de áreas públicas. Essas áreas públicas, tem gente que está lá 15 anos, 20 anos. O que fazer com essa gente? O município tem que aplicar a medida provisória 2220, que institucionaliza a concessão de uso especial para fins de moradia. Ou seja, cria o direito da pessoa que ocupa a área pública de lá permanecer, desde que ela esteja lá mais de 5 anos, contados da data da emenda, da medida provisória, que é de 2001, tá certo? 5 anos para trás, e que seja imóvel de até 250 metros quadrados, usado para si ou para a sua família, ou para o seu trabalho. Então, a pessoa tem direito de ficar lá. Agora, esta área que ele ocupa pode ser uma área de risco à saúde. O poder público é obrigado a tirar eles de lá. É obrigado a tirar esse pessoal de lá. Eventualmente, numa combinação desta área, aqui que existe em Dracena desocupada, em função desse tipo de problema, o município pode muito bem falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar, vamos comprar, você me vende, eu compro de você, tá certo? Eu pego essas pessoas, transfiro para lá. Usou de um instrumento, que é o de compra e venda mesmo, não precisa nem de direito de preferência, porque o município pode comprar um imóvel, ou local imóvel, tá certo? Que seja do interesse para a execução de atividades suas institucionais, compra aquele imóvel, que é adequado do ponto de vista ambiental, satisfatório para atender essas pessoas que estão numa área de risco. Isso é possível? Perfeitamente possível. Nesta área, possivelmente. Claro que isso aqui vai exigir, como está abandonado, uma intervenção do poder público. Mas é possível essa combinação dependendo da sua cidade. Estou dando um exemplo de Dracena, nem sei se tem esse tipo de problema, evidente, eu estou só com esse caso concreto, mas com essa questão apenas específica. Mas veja, diante de uma outra situação que envolve ocupação de área pública, é possível você usar esses instrumentos exatamente com o objetivo de poder atender decentemente essa população que está aí à margem da lei, né, que ocupam a área, mas de qualquer modo tem tanto quanto qualquer um de nós direito a uma cidade adequada, cidade com boa qualidade de vida. Enfim, eram as questões que me eram, ainda tem. Deixa eu ver aqui. Ao Jovelino. Ah, sim, é verdade, tem razão. O Jovelino Júnior ainda pergunta, lá da Prefeitura Municipal de Álvares Machado, ele pergunta o seguinte, é provável que haja uma prorrogação do prazo, caso os trabalhos de elaboração já iniciados não sejam concluídos até outubro? Não faço a mínima ideia. Não, nem imagino. Eu me calco um pouco no que eu vi uma vez a Silvia Maura, dizendo num evento que nós fizemos, que houve uma proposta no Conselho Nacional, nas conferências... Conferência na instância estadual. Na conferência na instância estadual, havia sido levantada a possibilidade de se discutir a prorrogação do prazo. Não foi muito bem recebida essa questão, porque aí se prorroga o prazo, aí mais 6 meses, aí mais 1 ano, aí mais 2, mais 3, mais 4, não define função social da propriedade, não se define plano diretor, não se define nada. Então, não vejo um movimento quanto a isso, quanto à prorrogação do prazo. Pode acontecer? Pode, até por medida provisória. Isto aqui é possível, né? Mas eu não vejo, não sinto, não ouço, né? A não ser quando a Silvia Maura fez a menção essa única vez, né? De qualquer movimento no sentido da prorrogação do prazo. Significa dizer o seguinte, não dá para contar com isso.
tem que contar com o prazo fatal, que é no dia 8 de outubro agora de 2006. Ok? Não sei se há mais alguma pergunta, creio que não. Então, volto aí a palavra para o Armando. Bem, nós cumprimos a nossa proposta, né? Nós esperamos ter, dessa forma, contribuído com os senhores no esclarecimento das dúvidas. Nós nos colocamos à disposição do CEPAM, pessoalmente. Nosso endereço é Avenida Professor Lineu Prestes, 913, Cidade Universitária, ou através do telefone 11, nosso código diário, 3811-0300, ou através do e-mail cepam@cepam.sp.gov.br. Nós queremos, nesse momento, agradecer mais uma vez a Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a TV Fazesp, sua equipe técnica, sem a qual esse evento não aconteceria. Mas também queremos agradecer aos gestores e às equipes das telesalas das cidades de Araçatuba, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto e Sorocaba. Um agradecimento especial aos nossos diretores dos EPLANs, Jair Rosseto e o Dedê, lá em Araçatuba, em Campinas, a Esther Viana, em Prudente, o Mauro Villanova, em Ribeirão Preto, Luiz Eduardo. Eu não tenho o nome aqui do nosso diretor de São José do Rio Preto, mas ele, nosso muito obrigado. E ao Júnior, né, para nós, o eterno filho do homem, lá em Sorocaba. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos aos colegas aqui do CEPAM e aguardamos vocês no CEPAM para tomar um café conosco pessoalmente. Muito obrigado.